Tá gravando. Maravilha, maravilha. Monte Webcast, o podcast do Pesadão. Hoje com uma série de novos apoiadores, né? Que estão nos ajudando a gente com uma série de guloseimas, vamos dizer assim. My Delivery, Amor de Vó, Marvin Consultoria, WhatsApp, Freitas Doces, além dos anunciantes que você já conhece, né? Que já está conosco já há algum tempo. A gente também está presente hoje, a Sul Otaviano, que está nos bastidores agora, e hoje recebendo Renata Luna. Obrigado por ter vindo. Pô, que dificuldade de falar. Você falou que a gente estava conversando agora porque, com relação à agenda. Você, na verdade, estava escalado até para estrear nosso programa em dezembro, e aí, por conta de escala, não conseguiu estar. Nós conseguimos arrumar um espacinho lá na agenda. Sim. E essa entrevista está sendo muito aguardada, né? Que bom. Espero atender toda a expectativa. Maravilha, maravilha. Queria que você falasse um pouquinho da construção da tua história. A gente conversou um pouco, né, antes. Eu te vi como uma instrutora, né, de tiro, mas você tem toda uma história por trás dessa instrutora, né, de capacidade de reinvenção para que hoje você pudesse ser uma mulher com os predicados que você tem. Fala um pouquinho para o nosso público. Vamos lá. Tudo começou na minha infância, que não foi nada fácil. Eu tive uma adolescência um pouquinho complicada. Aos meus 13 anos eu fui enviada para Santos para morar com meu pai, onde ele precisava trabalhar muito. Então, assim, eu fui me criando, bem dizer, sozinha, né? Trabalho desde cedo, desde meus 13 anos. Embora muitos olhem para mim e me vejam com essa carinha, né, de patricinha, de mocinha que às vezes até julgam pela aparência, mas eu trabalho desde meus 13 anos. Nessa cidade, às vezes, por não ter muita orientação, fui vivendo de forma meio desordeira, bagunçada, sem ter muita orientação, né? Mas a maioridade chegou e, através disso, eu conheci uma pessoa que não foi muito boa na minha vida. Me ensinou muita coisa, mas não foi muito boa. Com esse relacionamento, eu tive meu filho, que hoje tem 8 anos. E o genitor do meu filho, vamos pronunciar assim, me fez de vítima, né? Primeiramente na parte psicológica, financeira. E não chegou à agressão física inicialmente. Mas hoje é a realidade de muitas mulheres, né? Uma hora eu acordei, né? Quando meu filho tinha 1 ano de idade. E resolvi voltar dessa cidade, né? No qual o nome era... Você ficou qual o tempo de relacionamento até o filho nascer? Até o filho, uns 2 anos. Então, de relacionamento. Até completar 1 ano foram mais ou menos 3 anos. Então, isso, por aí. Nesse processo. Nesse processo. Só que assim, como ocorre com muitas mulheres, era um abuso sutil, né? Porque muitas das vezes quem é vítima dessa situação não percebe. Porque começa de forma psicológica. Se não há a agressão física, muitas das vezes fica difícil para quem está envolvida nessa situação identificar, né? Mas assim, graças a Deus eu acordei, né? E resolvi voltar pro Rio, onde minha família é daqui, né? Qual a cidade que era esse lugar? Santos, São Paulo. Morei 12 anos por lá, né? E aprendi muita coisa. Assim, o que eu tiro dessa situação? O que eu tirei dessa situação? Eu demorei para me fortalecer, porque quem passa por essa situação muitas das vezes tem vergonha. E vim embora pro Rio, já com meu emprego, já vinha procurando formas de me erguer. Cheguei aqui, esse rapaz veio atrás de mim. Ah, não. E me fez vítima agora de forma física. Ele passou uma madrugada inteira me espancando na frente do meu filho. Ah, não.
Mas ele te achou e você deu acesso ou ele... Não. A minha família deu acesso porque até então eu não relatei as coisas que se passaram. E ele tinha traços de psicopatia. Quem conhece um pouco essa questão sabe que o psicopata sabe convencer, envolver as pessoas, né? E como minha família não sabia, eu sempre fui muito independente, então também tinha vergonha de passar essa situação. Meu padrasto e minha mãe deram abertura para ele ter acesso à minha casa, né? E a revolta dele foi o fato de eu não aceitar retornar para aquela situação, para aquele relacionamento, né, de abuso. E aí a saída que ele achou foi me agredir. Consegui, eu só sobrevivi aquela noite por conta do meu filho, que me olhava e gritava o meu nome enquanto tudo acontecia. Após isso acontecer, eu consegui sair de casa correndo com meu filho. E foi aí que começou o meu processo de me reinventar. Porque eu também não contei pra ninguém. Eu simplesmente contei para um primo, né? Consegui fazer com que esse rapaz fosse embora. Procurei 4 delegacias na época para tentar fazer um boletim de ocorrência. Não consegui, porque na época estava em greve. E aí segui vítima do medo, né? Fiquei escondida por um tempo, sem ter orientação. Naquela época eu não tive muita orientação de como pedir uma medida protetiva, não sabia como fazer, né? E foi ali que eu comecei a me reinventar. Tive apoio de algumas pessoas, né? Da minha irmã. Minha mãe não soube muito no começo quando isso ocorreu. Eu sou da área da saúde também. Eu sou militar hoje, né? Do Exército. Mas o que me resgatou foi a área da saúde. Eu sou profissional de saúde há 12 anos. Qual área? Eu sou técnica de enfermagem. E através da enfermagem eu fui tentando me reinventar. Mas para uma mãe com uma criança, né, de 1 ano e 3 meses aproximadamente, é complicado você se manter, você sozinha pagar um aluguel, às vezes manter as suas compras. E aí foi quando eu comecei a trabalhar bastante. E nesse processo, até doce dentro do trem eu vendi. Porque... Para complementar a renda. Para complementar. Eu vendia doce no hospital que eu trabalhava. Eu trabalhei por um tempo no Hospital Albert, em Realengo. E quem me conhece dessa época sabe que eu ia de andar em andar vendendo meus doces ali, e é o que foi me fortalecendo. Só que, ao invés de me fazer de vítima do que me aconteceu, eu comecei a planejar formas de ajudar outras pessoas. Porque eu acredito que Deus nunca permite uma situação à toa, né? E outras mulheres, assim, acabavam me relatando situações que eu já analisava e falava, poxa, isso aí é um começo de um abuso. O que eu posso fazer para ajudar? Então, muitas das vezes eu deixava a minha dor de lado e comecei a buscar formas de orientar essas mulheres com o pouco que eu fui aprendendo, né? E aí foi onde eu consegui entrar para o Exército, né? Pela área da saúde. Hoje eu sou militar do Exército. Mas esse desejo de ajudar outras pessoas... Nunca saiu, né? Nunca saiu da cabeça. Eu só não sabia como fazer. Até porque eu acho que talvez esse desejo aumentou, não só por conta da questão da cumplicidade entre as mulheres, mas porque você não tinha orientação. Você sabe que tem uma certa dificuldade, tem uma lacuna, não se tem informação. Hoje até tem mais do que a internet, sim, mas você ainda vê a dificuldade da pessoa falar, né, o que está acontecendo em casa, né? O que acontece? As mulheres que passam por isso, muitas das vezes, ainda ocorre muito julgamento por parte de outras mulheres, tá? Não é um grupo tão unido assim. Por quê? Tem pessoas que não entendem que aquela mulher que está sendo vítima nem sempre é só por questões financeiras, nem sempre é porque ela quer. Muitas das vezes, torna-se uma doença mesmo. Ela se torna dependente emocionalmente daquele abusador, né? Então,
é difícil você falar para uma pessoa... Mas como assim, emocionalmente? Ela gosta, ama a pessoa? Não é é isso? que gosta. O abusador, geralmente, ele tem traços que ele sabe como destruir o psicológico dessas vítimas. No meu caso, o meu abusador, ele conseguiu me destruir a tal ponto... Eu sei a mulher que eu sou, o poder que eu tenho hoje. Mas antes, ele conseguiu me destruir a tal ponto que eu chegava a desacreditar de tudo que eu sabia sobre mim. A vítima vai te envolvendo e, pelo menos, a forma dele agir era, vamos supor, nossa, você tá tão bonita, mas esse batom aí tá parecendo essas mulheres aí da vida. Um elogio com uma Um carga... elogio com uma carga muito pesada. Não só nessa questão de roupa, de tudo, em questão à sua inteligência, ao seu corpo. Isso, se você não tomar cuidado, ou se você estiver um pouco mais vulnerável, você vai deixando te destruir, te consumir. Mas se você tem a vaidade, o cara tá se arrumando, tem se arruma pra ele. E aí ele chega lá, desmorona tudo, e no outro dia você já não quer mais... E assim, estudos comprovam, né, que chega a ser psicológico isso. A vítima se torna dependente emocional daquele abusador, entendeu? Muitas, infelizmente, eu sei que o acesso hoje ao trabalho é muito mais fácil para a mulher, né? Hoje em dia você pode ser manicure, você pode achar outros meios, né, de ter uma renda. Né? Exatamente. Mas aí você pega uma mulher que já tem 4 filhos. Ou essa mulher trabalha, ou ela só trabalha para pagar alguém para olhar as crianças. Tem mulher que se prende àquela situação porque, às vezes, na cabeça dela, ela não tem como se reinventar. Ué, o que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar? Eu dependo financeiramente desse cara. Entendeu? Aí não entra só a dependência emocional, entra a dependência financeira, entra... Infelizmente, tem pessoas que ainda têm questões de religiosidade. Ah, casei, eu tenho que ficar até o final. E não é assim, né? Se não tá te fazendo bem, você precisa sair dessa questão. Mas, para quem tá de fora é fácil falar. Mas como vítima, eu posso afirmar que não é tão simples assim. Muitas das vezes, quem tá dentro da situação não consegue perceber facilmente. Entendeu? Porque esses abusadores fazem de forma tão sutil, te envolvem tanto que você não percebe. E assim, o meu abusador, no caso, a cidade que eu morei, em Santos, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Pessoas que conhecem ele tira a roupa do corpo. É uma pessoa totalmente fora de suspeita. Entendeu? É um cara conhecido na cidade, com total credibilidade. Entendeu? Como é que você desconstruiu uma imagem? Como que eu desconstruí uma imagem? Como é que você desconstruiria essa imagem que ele construiu lá? Né? Na realidade, eu nunca tentei prejudicá-lo. O que eu fiz foi tentar, na época da agressão mesmo, quando chegou a parte física, foi tentar fazer uma denúncia. Fui em 4 delegacias diferentes, aqui no Rio, e não obtive sucesso. Não consegui fazer na época, justamente por estar em greve. Mas fui criando outras rotas. Fui saindo, fiquei escondida por um tempo. Mas a minha pergunta era até inclusive porque assim, essa desconstrução ela seria porque assim, ele não pararia, né? A não ser que ele tivesse um tratamento ou tivesse isso tem cura, né? Olha, eu acredito que todo e qualquer ser humano é capaz de mudar. Mas isso é uma coisa interna. A pessoa precisa querer. Entendeu? E talvez no caso dessa pessoa não queira, porque já fez outras vítimas, continua fazendo, na verdade fez recentemente, entendeu? Inclusive já me procuraram. Caramba. Ex-mulheres, né? Porque eu tenho um filho com ele. E você acaba tendo contato? Ou não? Não tenho. Ele conseguiu tirar esse vínculo? Ele sumiu, ele voltou para a cidade dele, depois de vir à minha cidade me agredir e foi embora. Porque então, ele sabia, então assim, ele que eu ia procurar abriu outros mão meios. Do filho. Exatamente. Eu nunca proibi, eu nunca excluí os meios de comunicação. Meu telefone é desbloqueado caso algum dia ele venha querer algum contato,
Mas se eu falar que ele ajuda financeiramente, isso é um erro meu, inclusive, né? Não, na verdade, foi alguns cuidados que você foi tomar para não ter o vínculo, né? É, talvez uma forma de proteção, né? De proteção. Então, assim, é complicado. Mas como mulher eu posso afirmar, a gente tem o poder de se reinventar sempre. Aí assim, Isso- você foi passar, você começou a estudar, né, para entrar pro exército, entrou pro exército eu de já fato, estudava, só é, que na realidade inclusive nesses abusos, ele já me proibir. prendeu em casa em épocas que eu ia fazer prova, Ah, concursos, na verdade você retardou muita uma coisa. situação por conta de Eu atrasei muitas suas situações na conquistas. minha vida, entendeu? Por conta desse relacionamento. Mas tudo na vida é escolha. E ela tem suas consequências, né? Não tem jeito. Ele fez a dele. Hoje eu posso afirmar, não desejo mal, não quero o mal dessa pessoa. Eu espero realmente que ele encontre um caminho para não fazer mais ninguém de vítima. Que ele mude como pessoa, né? Porque, no fundo, com tudo que ele fez, ele achava que eu não fosse conseguir me reinventar, me reerguer, né? Porque o abusador nunca quer que sua vítima alcance seus sonhos, seus objetivos. Quer que fique dependente dele. Essa é a realidade. A intenção de todo abusador é que a vítima se torne dependente. Aí assim, quando foi que você começou os tiros? Os tiros, Você começou a praticar, né? Como é que foi isso? Essa relação de você com as o armas, com mundo dos todas, tiros. Eu sempre fui apaixonada por armas, né? Isso é uma paixão de criança, não tem jeito. Eu sempre tive esse contato, assim, meu padrasto também é militar do exército. Então, eu sempre tive esse contato em casa, assim. Ele mostrava, ó, não pode mexer, mas, ó, é isso, isso e isso. Só acontece algo se você mexer de forma errada. E essa paixão foi aflorando com a minha mais. entrada no exército aflorou, né? E confesso que eu tive um pouco de dificuldade na instrução. E eu não aceito ter dificuldade nas coisas. Eu sou um pouco teimosa. Então, resolvi fazer algo para que fosse diferente. Eu tive um instrutor que, infelizmente, não deu a devida orientação ali, fez um certo comentário maldoso e aquilo me ficou como um desafio. Comecei a praticar, comecei a ir em stand normal, praticar o tiro lúdico, né? E através dessa ida ao stand fiz amizades. E pode falar o stand aqui? Pode, mano. Inicialmente foi no Clube Bunker, no Recreio. E lá eu fiz amizade com o Saramago, que é um dos donos de lá. Eu fiz contato com o Saramago. E ele começou a ver que, pelo menos nas orientações que ele me dava, no TDT, e falou assim, poxa, você atira bem. Por que você não faz um curso de instrução? E aí eu parei, eu falei, não, nada a ver, nem quero isso. Vocês estão aí há vários anos, né? Eu vou chegar do nada e virar instrutora. Aí ele falou, por que não? Só que ele botou uma sementinha, né? E aí aquilo foi queimando no meu coração. E aí eu, inclusive, tinha uma viagem pra fazer. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Porque o curso não é um curso de instrução, não é um curso muito barato. Eu falei, quer saber? Vou mudar minhas férias e vou procurar um curso pra fazer. E fui. Ele me perturbava todos os dias para que eu fizesse. O pessoal de lá também começou a gostar da ideia. E aí eu fiz contato com um paraquedista, um militar que era daqui do Rio, né? Inclusive ele, por um tempo, deu os treinamentos no BOP. Adriano Moreira, ele tem uma escola lá em Maceió, né? E vem pro Rio, volta e meia dar curso de instrução, dá outros cursos, né? Só que ele falou assim, olha, Rê, se você for fazer
Aí no Rio, a gente vai ter que aguardar montar turma. Aqui em Maceió, se vier só você, como a escola é minha, eu dou só para você o curso. Aí eu pensei, antecipei minhas férias, me liberaram 3 dias antes do início das aulas lá, não consegui comprar passagem. A passagem estava muito cara. O que eu fiz? De ônibus. 43 horas de viagem até Maceió. Cheguei lá no início das aulas. Cheguei lá direto para aula. Não tinha um osso meu que não doía. Mas passei lá mais de uma semana estudando. Aproveitei já para fazer mais de um curso. E voltei já com um convite para retornar para dar aula lá. Dar um curso lá. Pô. É. E aí, quando eu vim para o Rio, tentei ir em alguns estandes, fiz alguns contatos. Mas ainda existe algum certo preconceito. Para quem está iniciando, para o fato de ser mulher, às vezes tem gente que ainda dá Torce aquela o nariz. olhada. Será? E graças a Deus eu tive oportunidades que hoje em dia eu ministro pelo menos um curso por mês, exclusivo para mulheres, no stand do Que Armas, em Caxias, que foi onde me abriram as portas, na verdade escancararam as portas, né? E eu só tenho, assim, a agradecer, porque eles me dão um total apoio. Mas como é que é a relação lá do curso? Você monta a tua turma e leva para o stand que já existe. Isso. Na verdade, eles me auxiliam, eles tanto escancararam a porta que eles me auxiliam até nessa parte de captação de alunos. Então o cara chega lá para fazer um tiro recreativo, aí sente a necessidade de aprender mais. O que acontece? Com os novos decretos que saíram no dia 1º, não está podendo ter o tiro recreativo, né? Somente está podendo realizar a prática, né? Militares, quem tem o CR, quem tem posse ou porte pela Polícia Federal. O que tem acontecido? Hoje em dia, você só pode chegar lá no stand para realizar o seu curso. Entendeu? Aí no curso tem um número certo de tiro para você dar? Isso aí quem monta sou eu. A grade do curso quem monta sou eu. O curso feminino em si eu coloco 50 disparos. Tá? Mas aí a gente tem toda a parte teórica antes. A gente tem uma breve apresentação de defesa pessoal feminina na sala. A gente tem a parte de legislação, montagem, desmontagem do armamento em primeiro escalão. Vocês usam quais armas você usa lá? Isso aí depende do... Geralmente cada arma é um curso? Não, a gente tem feito com pistola e com a CTT, que é uma carabina. Aquela que você tava que eu fiz na arte sua. É um fuzil. É um fuzil T4. Mas você dá aula também com aquilo? Ainda não. A previsão de turma é para abril, se eu não me engano. Em média, qual os valores? Isso aí é O que acontece? Eu pego muito essa parte de mulher com medida protetiva, mulher vítima de agressão. Me procura muita mulher nessa situação. Então eu dou um certo desconto, né? Para aquela mulher ali. Mas a partir de? A partir de R$600 é o curso. Mas esse já com desconto? Sem o desconto. É o valor cheio. É o valor cheio. Aí isso aí tá incluso a arma. As munições, a carga horária. Um kit de aluno, certificado, camiseta. E sempre a gente dá um brindezinho. E qual a idade que... De 18 a... meu filho Davi, cara. Pô, fica apaixonado. Quando eu falei, ele primeiro descobriu, assim, ele joga muito jogo de tiro. Uhum. Tem 13 anos ele. Eu nunca gostei muito de jogo de tiro, não. Mas ele é bom nisso aí. Sim. Aí, essa semana, mês passado, ele mandou uma foto com uma arma réplica eu acho de fuzil num stand que tem em Madureira. Você conhece ali em Madureira? Tem um bagulho de tiro. Eu sei que tem algum por ali. No Madureira Shopping Rio. O nome. No shopping mesmo. Aí ele foi lá, tirou e mostrou lá as fotos. Ele até tem uma malícia legal nessa parada. Ele falou, eu jogo muito jogo de tiro. Eu falei, pô, por acaso vou entrevistar uma instrutora de tiro. Ele quase que veio. Tinha que ter trazido. Quase que veio. Mas é que você vai conhecer quando você for levar lá vou levar o kit. Aí eu até vou gravar um áudio para um videozinho para ele. Tá bom. E ele
E ele, eu falei pra ele, pô, vou entrevistar ela, mas vou um dia marcar pra ir lá ver lá no Sim. stand. Pelo menos você dá uma olhada, né? Já que a legislação não permite. O que acontece? Isso foi modificado com os novos decretos do dia 1º para cá. Porque o tiro lúdico em si poderia ser praticado a partir de 14 anos, com autorização dos responsáveis, né? Mas, infelizmente, estamos aguardando novas ordens. Essa independente de posição política ou não, Uhum, sim. tu achou o antigo decreto bom? Nos favoreceu muito. Mas favoreceu a categoria. Exatamente. Vocês, como instrutores e tudo Sim, mais, sim. isso aí você O houve em cidadão de 4 bem. anos. Em 4 anos vocês surfaram nessa onda, vamos dizer assim. Aproveitaram esse momento. Assim, o cidadão de bem em si é previsto na Constituição, né? O direito à defesa. Sim. Porque o tiro ele pode ser utilizado para várias questões. Para a prática de esporte, né? Para o treinamento da própria defesa pessoal, entendeu? Porque, assim, as pessoas, a população, infelizmente, ainda tem uma visão muito ruim de armas, né? Não é da cultura da nossa população a questão do armamento. Mas, assim, armas não matam. O que mata são São os pessoas. forçadores. Entendeu? Mas você acha que, sinceramente, você é uma entusiasta você é do ramo. Mas Sim. tu acha que as pessoas têm cultura? Evidentemente, quem procura você, quem tem a condição de fazer o curso, de comprar uma arma legalizada, Sim. ter o CAC, né? E não é qualquer, não é por exemplo, Não. um cara que tem um salário. Mas, assim, eles já têm já são mais evoluídos, vamos dizer assim. Uhum. Eles são mais culturalmente, né? Talvez eles tenham mais preparo para isso. Tu acha que, no modo geral, se tem a cultura... O que acontece? Com os decretos anteriores, foi reduzido, inclusive, valores, né? De processos para você retirar o seu CR, que é o que te torna Caiu a burocracia, né? Não, a burocracia é a mesma. É mesmo? Você precisa comprovar ali, né, que você tem capacidade psicológica, porque as pessoas têm a falsa sensação que com o antigo governo teve uma facilitação. Mas não. Isso já ocorria no governo anterior ao que a gente tinha. Entendeu? A pessoa precisa comprovar que ela tem capacidade psicológica e ela passa por um laudo de tiro também. Entendeu? E não é simplesmente, fiz um processo, vou colocar a arma na cintura, vou comprar. Não. Existe todo um processo. Toda uma análise antes. Entendeu? E para você permanecer com o seu direito, você precisa praticar. Você precisa estar afiliado a um stand, você precisa estar realizando o seu treinamento. Então, qual que foi a mudança então, desse governo anterior? Que foi significativa? Foi só o fomento da ideia? O que acontece? Com esses novos decretos, antes era permitido o tiro lúdico, né? Como eu te falei anteriormente, a partir dos 14 anos, um adolescente com os seus responsáveis, não sozinho, tá? E as escolas, os estandes de tiro, têm muita seriedade nessa questão. Podia praticar o que a gente chama de tiro lúdico, tiro recreativo, né? É o que meu filho fez, só que de uma outra forma, né? Com outro tipo Ele de arma. fez com um airsoft, né? Então, não é um armamento real, né? No stand a gente utiliza o armamento real. Porém, pode ver que você vai chegar ali, você sempre vai ter um instrutor te acompanhando. Você nunca vai tocar num armamento sem antes passar por uma orientação. Existem regras de segurança que a gente segue à risca, entendeu? Eu, principalmente, quem me conhece, quem já fez curso comigo, sabe o quanto eu sou chata. Regra de segurança tal, é isso, isso e isso. Mantém. Eu vou falar isso ao longo do curso inteiro. E na linha de tiro eu vou te reforçar. Maravilha. É imprescindível que a gente grave outro podcast. Porque muitas das respostas não vão acabar não sendo, vão ficar uma lacuna aqui. Mas vou ficar um compromisso com você da gente fazer ou uma live
pra gente conversar sobre essa questão. Perfeito. E um retorno seu aqui, porque a gente vai esclarecer tanto essa questão da tua reinvenção, né? Sim. Como mulher empoderada que passou a dar curso de tiro, porque assim, eu queria saber mais desdobramento disso. E mais sobre esses detalhes. Tem muito detalhe dessa parte aí que é interessante. Que é interessante, porque assim, a gente começa com uma situação e ela vai desmembrando para outras, né? E assim, tu viu, acabou vendo que 25 minutos é muito curto pra gente poder bater um papo. A gente vai fazer uma outra vinda, mas antes disso, pessoa que quer saber mais sobre você, mais sobre as aulas, sobre o seu projeto, fala um pouquinho sobre esse projeto, dá a sua consideração final e também dá seu contato com relação os projetos que você tem aí. Vamos lá. O Spartan Guild Defense, ele não é só a parte de cursos de tiro, né? É realmente um projeto que visa fazer com que as mulheres entendam que elas são capazes, porque são. Então, o projeto futuro é, além de pegar essa parte de defesa pessoal feminina, a gente tem a parte de orientação também, né? Eu tenho vindo com alguns apoiadores, orientadores, como Adri Pérez, né? Que um abraço, Adri. Você até comentou. E a Adri hoje é formada em Direito, né? Então ela é uma conhecedora desse mundo, né? De violência doméstica. Então, assim, o projeto em si é inserir novamente essas mulheres a uma vida normal. A ela entender a capacidade que ela tem. Porque nós somos fortes. Só não é forte a mulher que ainda não reconheceu a força que tem. Tá? Então, projetos futuros são esses. Tentar inserir também essa mulher no mundo de trabalho mesmo. Porque muitas mulheres, como a gente citou antes, ainda não se atentaram para essa questão. E não sabem como fazer, né? Também. Então, a gente vai vir com questões também sociais, questões de orientação. Próxima, lá para março, a gente deve ter uma corrida da Spartan Guild, em parceria com a Academia Bravas, em Caxias. Então, assim, com apoio também do stand lá do Que Armas, a Ótica Shekinah. Então, assim, graças a Deus, agora tem vindo pessoas que estão começando a entender o projeto. A verdadeira intenção do projeto. Se eu falar que eu não quero ganhar dinheiro, eu sou hipócrita, porque a gente precisa dele. Mas o meu objetivo principal é receber as mensagens que eu recebo de cada aluna. Falar, nossa, através do curso, eu sou outra mulher, eu voltei a trabalhar. Eu tô me livrando de uma situação de depressão. Poxa, eu tô vendo seus vídeos e eu percebi o quanto eu posso ser forte. A intenção real é essa. Fazer outra mulher enxergar que ela não é o que aconteceu com ela. Entendeu? Maravilha. Rede social e telefone? Rede social. O Instagram é @RenataLuna. Não. Eu acho que eu falei errado. Eu acho que é @ né? @RenataLuna. E o telefone é o 96422 2180. Maravilha. Pode repetir. O telefone também é o WhatsApp, né? É o 96422 2180. Maravilha. Vou botar esse telefone todos eles na descrição do vídeo. Muito obrigado por eu você que agradeço ter vindo. pelo Desculpa convite. A correria, a mão tá gelada. Tá gelado. Mas vem cá, você já melhorou? Ficou mais calma agora? Não. Ainda continua nervosa? Câmeras me assustam um pouco. Maravilha. Mas agora vai dar tudo certo. Daqui pra frente vai ser um start para você estar continuamente na rede. Esse foi mais um podcast do Pesadão, o Monte Webcast. Fica ligado, manda seu comentário, dá o like, se inscreve no canal, segue a Renata Luna, né? Mande esse recado para ela e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo do Pesadão. Tchau.